Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung. Ao nosso lado está o Leandro Gouveia. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Ótima quarta-feira para todo mundo. Vamos juntos no Jornal da CBN com os principais destaques do dia. Desta quarta-feira, 3 de agosto de 2022. Representantes das Forças Armadas vão hoje ao TSE inspecionar os códigos-fonte das urnas eletrônicas. A visita foi agendada pelo tribunal após o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, encaminhar um ofício em caráter urgentíssimo, pedindo acesso aos dados. Os códigos-fonte são um conjunto de linhas de programação de um software com as instruções para que o sistema funcione. De acordo com o TSE, o acesso a esses códigos está disponível a entidades fiscalizadoras, como as Forças Armadas, desde outubro do ano passado, um ano antes das eleições. 4 instituições já analisaram os dados. O pedido do ministro da Defesa é mais um sinal de que as Forças Armadas endossam o discurso golpista do presidente Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas. As divergências entre os militares e o TSE têm sido usadas pelo presidente para desacreditar o sistema de votação, mesmo sem apresentar nenhuma prova. Bolsonaro insiste que houve fraude nas eleições e já defendeu uma contagem paralela dos votos comandada pelos militares. Ontem, numa entrevista à Rádio Guaíba de Porto Alegre, Bolsonaro voltou a atacar o processo eleitoral e disse que o presidente do Supremo, Luiz Fux, precisa ser investigado no inquérito das fake news por apoiar as urnas eletrônicas. O presidente também chamou de criminoso o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, por ter se posicionado contra o voto impresso quando era presidente do TSE. Até hoje, Bolsonaro não se conforma em ter sido derrotado democraticamente no Congresso e insiste na tese que não passou como ele queria. Você fala do voto impresso, o ano passado, o Congresso ia aprovar o voto impresso numa PEC. O que o Barroso fez? Ele era presidente do TSE. Foi dentro do parlamento, nem tentou fazer escondido, para dentro do parlamento, se reuniu com uma dezena de líderes e no dia seguinte vários líderes trocaram os integrantes das comissões, de modo que eles votaram contra a PEC do voto impresso. Nós perdemos. Então, interferência direta do Barroso dentro do Congresso Nacional para não aprovar o voto impresso. Interferência política, isso é crime previsto na Constituição. O Barroso é um criminoso. Horas depois de atacar o sistema de votação e os membros do Poder Judiciário, Bolsonaro disse que não vai assinar a Carta pela Democracia organizada pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A Fiesp anunciou que vai convidar Bolsonaro para assinar o manifesto quando ele for participar de uma sabatina na entidade no dia 11. Outros candidatos, como Simone Tebet, já aderiram ao documento. Em entrevista ao SBT, o presidente alegou que não precisa dizer se é democrata. Essa carta é política. Eu não preciso falar se sou democrata ou não. Olha as minhas ações. Em algum momento eu falei, como o outro lado falou que quer controlar as mídias sociais e a tua imprensa tradicional. Eu não falei isso. Tá? Você não precisa assinar, é com gestos. Você não precisa de uma carta para dizer isso aí. Eu, por exemplo, comprovo que sou democrata pelo que fiz. Me aponte uma só palavra minha, um só ato fora das 4 linhas da Constituição. Não tem. O presidente do TSE, Edson Fachin, e o vice, Alexandre de Moraes, assinaram um acordo para que a União Interamericana de Organismos Eleitorais atue como observador internacional nas eleições. Foi o terceiro acordo assinado pelo TSE com organismos estrangeiros que vão atuar na missão de observadores no Brasil durante as eleições. Nós estamos diante de um altíssimo mecanismo auxiliar de preservação e do fortalecimento da democracia em nossa região. Democracia essa que é episodicamente abalada por espíritos daninhos. O Brasil é membro fundador da União e não descuidará dessa aspiração mais ampla. Confiamos em que a presença da União nas eleições brasileiras assegurará o terreno do diálogo, da contraposição legítima de ideias, da diversidade e da liberdade. Sejam bem-vindos. Paz e segurança nas eleições é o que nos move. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o TSE vem tomando medidas para proteger ou se proteger de ataques hackers e proteger o sistema eleitoral em Brasília e nos tribunais regionais. O alerta foi dado por um grupo técnico que se dedica à segurança da informação.
De acordo com o relatório, o TSE admite a hipótese de ser alvo de uma ação semelhante à que paralisou o Superior Tribunal de Justiça por uma semana, em novembro de 2020. Os técnicos alertaram ainda para a necessidade de debelar riscos de vazamento em massa do cadastro eleitoral, de manipulação do sistema de óbitos e direitos políticos e de acesso a dados restritos. 6h09. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje se a nova lei de improbidade administrativa tem efeito retroativo. Os magistrados decidirão se a regra pode ser aplicada para absolver políticos condenados antes da sanção da lei, em outubro do ano passado. O julgamento interessa a políticos que foram condenados por improbidade administrativa por um colegiado e estão sob risco de cair na lei da ficha limpa. Entre os políticos que podem ser beneficiados estão o presidente da Câmara, Arthur Lira, os ex-governadores Antony Garotinho e José Roberto Arruda e o ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia. 6h09. O governo da China já começou a impor sanções a Taiwan por causa da visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. A partir de hoje estão suspensas as importações de itens como frutas e produtos de pesca da ilha autônoma. Além das sanções econômicas, a China enviou caças ao Estreito de Taiwan após a chegada da líder americana à ilha. A visita de Nancy Pelosi foi considerada pelo governo chinês uma provocação militar e uma afronta à sua soberania sobre o território. Apesar das ameaças chinesas antes da viagem de que haveria retaliações, Nancy Pelosi se reuniu hoje com a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, e também esteve no Congresso numa demonstração de solidariedade a Taiwan. No discurso, Nancy Pelosi disse que o mundo enfrenta uma escolha entre autocracia e democracia. Reforçou que nunca foi tão importante se solidarizar com o povo taiwanês como agora e reiterou que os Estados Unidos não vão abandonar Taiwan. A visita também tem perturbado o presidente Joe Biden por causa do agravamento da crise diplomática entre Estados Unidos e China. Para a professora de Relações Internacionais Fernanda Manhota, o possível motivo da visita é angariar apoio político para as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Tem, em grande medida, relação com política doméstica. A gente tem eleições no Congresso e os Estados Unidos veem nessa visita, pelo menos pela ótica da Pelosi, que é líder dos democratas, uma tentativa de demonstrar força externa, reforçar a hegemonia baseada em uma agenda de valores, num discurso pró-democracia, e com isso tentar angariar apoio doméstico e reposicionar os Estados Unidos como uma liderança global. Se isso é uma boa ideia, há controvérsia, história do erro de cálculo. Pode ser que isso seja um tiro pela culatra, a depender de como isso vai escalar militarmente e também economicamente. 6h11. A defesa do vereador Gabriel Monteiro, do PL do Rio de Janeiro, tem 5 dias úteis para apresentar as alegações finais sobre o parecer que pede a cassação dele no Conselho de Ética da Câmara Municipal. A cassação foi pedida pelo relator do caso no Conselho de Ética, Chico Alencar, do PSOL. Gabriel Monteiro é acusado de filmar uma relação sexual dele com uma menina de 15 anos. O relatório também analisou o vídeo em que o parlamentar induz uma criança a dizer que está em situação de vulnerabilidade. O relator Chico Alencar diz que os vídeos comprovam que Gabriel Monteiro praticou atos deploráveis e inteiramente incompatíveis com o decoro parlamentar. É um parecer oferecido ao Conselho de Ética e Decoro que conclui pela prática de condutas gravíssimas e recomenda a aplicação da pena de perda de mandato do referido parlamentar. Diante das provas carreadas no curso desse procedimento, restou fartamente demonstrado que o vereador Gabriel Monteiro, nessa condição de representado, praticou ou ordenou que se praticasse a seu mando atos deploráveis e inteiramente incompatíveis com o decoro que se espera de um vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 6h12. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que concede anistia aos policiais militares que mataram 111 presos no Massacre do Carandiru, em outubro de 1992. A proposta, de autoria do deputado Capitão Augusto, que é policial militar, pretende anistiar os PMs processados ou punidos pela atuação no episódio. O relator do projeto na comissão, deputado Sargento Faur, criticou o judiciário e alegou que os PMs são heróis que apenas resolveram um problema. Condenações de 600 anos midiáticas. O judiciário muitas vezes anda para a sociedade brasileira, querendo dar satisfação para a Europa, querendo dar satisfação para
para outros países e acaba ferrando com a vida de policiais. Ninguém saiu de casa cedo para ir lá matar bandido, matar estuprador, matar assaltante. Saiu de casa para trabalhar e deu essa rebelião gigantesca. E a polícia foi lá e resolveu o problema da maneira que ela tinha condições de resolver. São verdadeiros heróis. Nós estamos tentando, através do projeto do Capitão Augusto, remediar o que foi feito de mal para esses policiais militares. 6h14.